O programa Caminho da Universidade traz para a entrevista o nosso comendador, Dr. Carlos Eduardo Mattioli Cocani. Ele que é juiz de direito, responde pela Vara da Família, Infância e Juventude aqui de Nona Vitória e que recentemente recebeu o título de cidadão honorário de Nona Vitória. Um reconhecimento expresso para a pessoa dele e também nosso promotor, Dr. Júlio. Quero aqui já parabenizar a Câmara de Vereadores, através dos vereadores e das vereadoras, e na ocasião que estava no comando, o presidente Almíris Bugai. Então nós vamos bater um papinho, conhecer um pouquinho mais sobre esse trabalho maravilhoso que ele desempenha aqui junto ao Judiciário de Nona Vitória. Meu caro Dr. Carlos, seja bem-vindo ao programa Caminho da Universidade TV 1000, que é afiliado à TV Cultura do Brasil. Obrigado, professor, uma honra estar presente mais uma vez aí, participando, recebendo os questionamentos, né, conversando com o telespectador do seu programa. Estou à disposição, muito feliz já no início de 2019 poder continuar essa nossa parceria já de longos anos. Então, para nós é uma satisfação e uma honra sempre que o senhor vem no programa, porque é um instrumento para socializar o bom trabalho do Judiciário na Vitória, em especial a Vara da Família, Infância e Juventude, e mostrar a sua equipe de trabalho que realmente funciona, quer dizer, visando o bem comum, promovendo a justiça. Doutor Carlos, eu falei em honraria, achei assim, sabe, essa expressão de gratidão, é muito inteligente por parte dos vereadores e das vereadoras, de expressar essa gratidão ao senhor e ao doutor Júlio. O doutor Júlio já esteve aqui no primeiro programa, então nós começamos bem esse ano, com um reconhecimento a vocês, que fazem a diferença na sociedade de Porto União da Vitória e região. Mas antes de nós entrarmos nos questionamentos, todo mundo conhece o nosso juiz, o doutor Carlos. Nós precisamos conhecer um pouquinho de Carlos Eduardo, onde nasceu, os pais. Por gentileza, podemos explorar um pouquinho esse lado? Então, professor Aloysio, eu sou natural de Curitiba, né? Onde vivi a infância e adolescência, onde me formei na Faculdade de Direito de Curitiba, então Faculdade de Direito de Curitiba, hoje um centro universitário em Curitiba. Depois eu fiz a Escola do Ministério Público, a Escola da Magistratura, adentrei nas questões ali dos concursos públicos, né, até chegar à magistratura. Fui primeiro ao norte do Paraná, norte pioneiro, depois noroeste, quando eu vim para a União da Vitória, onde estou há pouco mais de 13 anos e meio. Né? Fazendo um parênteses, agradecer as palavras elogiosas do professor Aloysio no início do programa, a questão da honraria recebida pela Câmara Municipal. Sempre é importante destacar que nós, como servidores públicos, representante do Poder Judiciário, mas acima de tudo prestando um serviço público judiciário, jamais buscamos uma premiação, um destaque, um holofote. Não é esse o objetivo nosso prestando o serviço público judiciário. Nós temos uma quantidade muito grande de processos e, acima de tudo, queremos quebrar os paradigmas, especialmente os entraves que o serviço judiciário ainda possui no país, como a extensa burocracia, a linguagem mais rebuscada, a demora, especialmente, a morosidade é sem dúvida nenhuma, um dos maiores problemas do judiciário ainda hoje, e muitas vezes também a frieza, a linguagem jurídica difícil, até os trajes que as pessoas que vêm até o recinto judiciário não estão acostumadas, um ambiente muitas vezes até hostil para alguém que está ali com um problema que envolve, especialmente em nossos casos de família, infância e juventude, o seu íntimo, né? A sua vida pessoal, as suas relações familiares, e nós temos que quebrar essas estruturas, especialmente de atendimento e de execução de serviços judiciários que não funcionam. Esse é o nosso objetivo maior e, sem dúvida, isso é diferente do que o judiciário costuma fazer por aí, e chamou a atenção, inclusive, nesse momento da Câmara Municipal de Vereadores, que nos escolheu, junto com o Dr. Júlio, excepcional promotor de justiça que trabalha conosco, para recebimento dessa honraria, mas que, sem dúvida nenhuma, ela é devida especialmente
a essa possibilidade de buscar um caminho diferente de resolução dos problemas, mais condizente com o que as pessoas esperam de um processo judicial e com instrumentos e parcerias que possibilitem uma resolução mais qualificada do que tão somente uma sentença do juiz. Esse é o nosso objetivo principal como Poder Judiciário aqui em União da Vitória, nos municípios do entorno que atendemos, né? O professor perguntou da origem, eu vinha falando que eu sou de origem de Curitiba, minha mãe é de Santa Catarina, meu pai é curitibano também, e depois vindo para o interior, descobrindo ali na Escola da Magistratura a vocação. É sempre importante que a gente busque ao longo da vida atividades que nos tragam um retorno pessoal e profissional, uma satisfação pessoal de poder fazer algo que, acima de tudo, nos faça bem, nos dê um bem-estar como pessoa, como ser humano. E, sem dúvida nenhuma, a magistratura é, dentro de um grande leque de profissões que o direito permite, uma profissão que, acima de tudo, possibilita uma transformação das pessoas, buscar a promoção de uma transformação positiva na vida das pessoas, muitas vezes uma promoção social, porque a maior parte do público que atendemos é de pessoas que têm uma dificuldade maior em razão de questões socioeconômicas as mais diversas, e nós buscamos no nosso cotidiano, com o exercício da magistratura, essa possibilidade de transformação do indivíduo e, por consequência, também de toda a coletividade. Além da vara da família e da infância e juventude, sempre é importante destacar que nós temos há cerca de 4, agora vamos fazer 5 anos de Sejusc, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, onde promovemos atividades diferentes do tradicional, com um arcabouço normativo que regulamenta tudo aquilo que fazemos. É importante dizer isso sempre. Nós não estamos também inventando a roda, né? O que nós temos de inovação seria, acima de tudo, pioneirismo, de acreditar nesse sistema diferente, deixando de lado ali todas as questões de burocracia, um sistema arcaico e que não funciona na maior parte das vezes, mas há uma questão normativa que sustenta tudo aquilo que promovemos, que busca na fonte, professor Luiz, especialmente de olhar para o ser humano por trás do processo, de olhar no olho, de dialogar. O diálogo pressupõe falar, mas especialmente ouvir, né? Todas as pessoas hoje, no mundo em que vivemos, especialmente em redes sociais, há uma dificuldade muito grande de ouvir, de aceitar a diferença, né? De estabelecer um canal de diálogo que possibilite compreender aquilo que a pessoa que está ali atrás de um processo judicial passa e o que ela espera de nós como sistema de justiça. O que ela espera, qual a esperança que ela deposita no processo em que ela está envolvida. E é isso que nós buscamos no nosso cotidiano. Quando eu falo nós, eu como juiz e toda a grande equipe aí que trabalha conosco. Muito bem. Bacana quando a população reconhece, através do legislativo, todo esse trabalho, essa seriedade. Doutor Carlos, sua formação em ensino fundamental, médio, foi na capital paranaense, a sua graduação também foi em Curitiba, mas o que despertou no senhor para se tornar um juiz? O que chamou a atenção? Disse, não, eu vou fazer a carreira do judiciário, quero me tornar um juiz para ser mais útil à sociedade. Alguma coisa em especial que fez o senhor tomar essa decisão? O professor falava da formação, né? Em Curitiba eu cursei o Colégio Marista, Santa Maria, né? O Colégio de Padres Católicos. Depois, no ensino fundamental, depois no ensino médio, eu fiz escola pública, na escola técnica chamada à época lá em Curitiba de Cefet. Fui para a área ali de cálculos, de edificações, buscando seguir os caminhos do pai, formado em arquitetura e urbanismo, e ali eu não me encontrei, né? Ali eu tive a certeza de que essa era uma área que eu não trabalharia mais adiante. Numa pesquisa ali nas profissões de humanas, eu acabei optando pelo curso de Direito. A busca a busca é longa, né? O grande leque de possibilidades que o curso de Direito possibilita, muitas vezes, ao invés de ajudar, até atrapalha, né? Nós não temos ainda, e buscamos hoje com os projetos de fora auxiliar, inclusive o Sistema Público de Ensino, uma atenção mais particular para a busca da vocação profissional,
né, das características de cada um e daquilo que é mais propenso, né, a funcionar para a vida futura de cada um de nós. Mas felizmente acertei na escolha, que finalizou com a Escola da Magistratura mais adiante, onde tive contato com juízes e desembargadores em Curitiba e pude ter a certeza de que esse era o caminho a ser percorrido, né? Depois, claro, com o apoio familiar ali, são concursos mais complexos que demandam um tempo de estudo maior, uma dedicação especial nos estudos mais aprofundada, e tive a sorte de ter familiares, especialmente pai e mãe, que puderam acolher por mais um tempo ali, tendo a paciência de aguardar o tempo do estudo, o tempo do concurso público, quando ingressei um pouco depois de formado ali na magistratura estadual. Muito bem, como o programa é Caminho da Universidade, muitos assistem, de repente esse seu depoimento, essa fala do senhor é importante para muitas pessoas, sabe, decidir realmente a sua caminhada como um profissional. Meu caro comendador, cidadão honorário de Ana Vitória, Dr. Carlos Eduardo, nosso juiz de direito da Vara da Família, Infância e Juventude aqui na Ana Vitória. Eu vou fazer um questionamento, mas já é para o segundo bloco, que o nosso tempo passa rápido. E queremos saber, Dr. Carlos, né, esses projetos maravilhosos que estão em andamento aqui junto à sua vara, que o senhor realmente administra muito bem, com essa equipe maravilhosa. E o senhor vai nos dizer exatamente no segundo bloco, contar dessas atividades que é notável, é palpável o resultado junto à nossa sociedade. Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade e nosso convidado de hoje é o nosso comendador, cidadão honorário de Ana Vitória, nosso juiz de direito, Dr. Carlos Eduardo Mattioli Cocani. É rapidinho, já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e o nosso convidado de hoje é o nosso comendador, cidadão honorário de Ana Vitória, Dr. Carlos Eduardo, nosso juiz de direito. Dr. Carlos, vamos para o segundo bloco. Eu já fiz o questionamento em relação a esses projetos maravilhosos, como estão esses projetos, né? Sempre realmente voltados a valorizar o ser humano. O respeito com o cidadão é assim evidente, é transparente. Por gentileza. É importante dizer, professor Luiz, que nós temos cerca de 5.000 processos judiciais em andamento no estado do Paraná, das unidades judiciárias que têm a mesma formatação que a nossa família, infância e juventude, registros públicos, acidentes do trabalho e corregedoria do foro extrajudicial. Nós somos a mais volumosa de trabalho, em que pese o volume seja o maior do estado do Paraná nessa formatação de vara judicial. Nós temos um trabalho bastante elogiado pela Corregedoria Geral da Justiça no ano que passou, no ano de 2018. Foi atribuído a nós uma intitulação pela Corregedoria, que é o órgão fiscalizador dos trabalhos, né? Quem está certo, quem está errado, quem precisa melhorar, quem precisa consertar alguma coisa. A Corregedoria nos intitulou como uma vara judicial modelo para todo o estado do Paraná. Essa formatação, essa grande quantidade de processos são todos de natureza urgente. Nós atendemos especialmente casos de família, da infância e juventude, e sempre me incomodou profundamente, professora Luiz, além de tudo aquilo que falamos no primeiro bloco, da burocracia, da linguagem jurídica, da demora, né, da incompreensão muitas vezes do judiciário do que as pessoas efetivamente precisam ali no processo judicial. E nós sabíamos que muitas vezes não é a sentença que resolve, porque está embutido ali num processo, por exemplo, de divórcio, num problema de relacionamento entre mãe e filho, muitas vezes a raiva, a angústia, a incompreensão, a mágoa, sentimentos humanos que não são tratados numa sentença judicial pelo operador jurídico, pelo jurista, pelo juiz, pelos advogados, pelo promotor de justiça. E a nossa formatação de trabalho prevê, portanto, a utilização de instrumentos, de técnicas, de métodos diferenciados. Algumas vezes antes do processo começar, por exemplo, uma audiência de mediação, em que se busca o diálogo entre os envolvidos. Muitas vezes no decorrer do processo, um trato ali de instrumentos de psicologia, de serviço social, de pedagogia, de outras áreas do conhecimento humano, da saúde, paralelamente ao trâmite do processo. Por exemplo, conversar com os pais
sobre a alienação parental. Às vezes os pais estão brigando ali pela guarda, pela questão de pensão alimentícia e não percebem que estão causando mal ao desenvolvimento dos filhos, mesmo querendo fazer o bem, estão muitas vezes agindo de forma que produz efeitos exatamente opostos, né? Causando mal ali para o desenvolvimento dos filhos ao falar mal do ex, ao não deixar ter o direito à visitação, ao impedir o uso de rede social, WhatsApp, etc. E esses são exemplos, né? Nós tratamos dessas questões paralelamente e algumas vezes até depois que o processo termina. Continuamos um acompanhamento no núcleo familiar, possibilitando dar instrumentos para que as pessoas possam efetivamente ter os seus problemas resolvidos, para que, além de decidir ali quem vai ficar com qual bem em razão do divórcio, com a propriedade em que moravam, com os bens móveis ali que guarneciam a casa, quem vai permanecer com a guarda dos filhos, qual o valor que vai ser pago de pensão alimentícia, para que, além disso, a gente possa já utilizar instrumentos que trabalhem com as mágoas inerentes ali à separação, seja se ocorreu, por exemplo, uma traição, seja se o relacionamento simplesmente se desgastou com o tempo, né? Às vezes as pessoas são muito diferentes, não têm paciência, não dialogam e quando se percebe já não existe mais nada ali dentro do núcleo familiar, entre pai e mãe, com idoso, hoje em dia muitas vezes. Então todas essas questões são trabalhadas paralelamente por meio dos projetos de cidadania do Sejusc. Os projetos nada mais são do que aparatos de judiciário, né? O próprio judiciário promovendo isso com parceiros, mas promoção pelo judiciário, antes, durante e depois do processo judicial. E especialmente o professor Aloysio, o telespectador que acompanha, com um olhar mais humano, né? Com olhar para a pessoa, ouvindo o que se espera, né? Do processo judicial, o que se espera da decisão do judiciário, trabalhando com as questões paralelas que muitas vezes não são tratadas, são sonegadas, às vezes até pelo judiciário quando recebe um processo judicial. O judiciário, ele via de regra, ele é provocado, é um termo que nós utilizamos em termo de natureza jurídica, provocação no sentido de que acontece um crime, a delegacia, por meio da promotoria de justiça, leva o caso para o judiciário. Acontece um descumprimento de contrato, né, o contratante leva a outra parte para a justiça. Né? Toda e qualquer situação, alguém deixa de pagar a pensão alimentícia do filho, a mãe procura o judiciário para buscar o pagamento junto ao pai. Essa é uma regra. E com os projetos de cidadania nós acabamos fazendo um trabalho também preventivo. Muitas vezes antes do problema surgir, antes do problema se agravar, antes que problemas decorrentes do processo judicial surjam mais à frente, porque um processo, dando os exemplos do divórcio, professora Luiz, se me permite, um divórcio que o juiz simplesmente dá a sentença, todos aqueles sentimentos ali decorrentes, né, a frustração do relacionamento que deu errado, o medo de não ver mais o filho, a dificuldade para pagar a pensão alimentícia, a raiva, a angústia, a mágoa com o outro, esse companheiro, se nada disso for tratado, muitas vezes essas situações vão se agravar depois do processo judicial e vão causar novas situações que vão ser levadas à justiça mais adiante. Por exemplo, a mãe daí vê que o pai não mudou o comportamento, o pai para de pagar a pensão alimentícia, a mãe proíbe o filho de ver o pai, o filho gosta do pai, mesmo ele não pagando a pensão alimentícia, por exemplo. A mãe começa de alguma forma a maltratar o filho, ao impedir de ver o outro familiar. Aí o outro filho mais velho, que já compreende a situação, escolhe um lado, fica angustiado porque ele gosta dos dois, ele não gostaria de ver aquele conflito. Então nós buscamos com os projetos nada mais são do que isso, né? Não só tratar lá, punir o pai da criança que está fora da escola. De repente avaliar por que a criança parou de estudar. Aí nós vamos descobrir que tem uma ameaça do traficante ali que fica na frente da escola. Tem uma briga que aconteceu lá, uma situação banal, mas a situação piorou. Tem uma situação de bullying, por exemplo, que a criança sofre, às vezes o pai não conhece, às vezes o próprio professor não conseguiu identificar ainda o bullying. Então nós adentramos com o aparato judiciário para tratar dessas questões paralelas e dar um tratamento mais digno para aqueles que procuram os nossos serviços judiciários, para aqueles que procuram a justiça. Muito bem. Doutor Carlos, nos chama a atenção pela transparência em relação à sua equipe. O senhor adota uma filosofia de trabalho onde
todos, além das atividades, também eles extrapolam mostrando que são seres humanos com espírito altruísta, empenhados nos projetos. Eu sou testemunha de que muitos sábados, muitos domingos, né, não só a equipe, o senhor à frente do trabalho, se fazem presentes nesses projetos. Me fala dessa equipe maravilhosa, que o senhor, como um bom maestro, sabe conduzir muito bem e eles não desafinam. O professor trouxe várias informações, eu vou devagar um pouco. Por favor, me interrompa quando necessário. Fica à vontade, fica à vontade. A primeira questão da equipe, faço aqui uma homenagem pública a toda a equipe, estendo essa homenagem aos parceiros. Nós não somos nada sozinhos, há toda uma grande equipe. Nós tínhamos aí, há 13 anos atrás, quando eu vim para a comarca, cerca de uma dúzia de parceiros diretos dentro do fórum. Hoje são quase 90 pessoas, direta e indiretamente, trabalhando dentro do fórum. Mas as parcerias, eu considero vocês da imprensa grandes parceiros também de tudo aquilo que fazemos. A divulgação pública dos serviços judiciários, sem dúvida nenhuma, é uma forma também de promover socialmente a nossa coletividade, a nossa comunidade, a nossa sociedade, que passa a ter um conhecimento mais qualificado, inclusive para buscar um serviço judiciário que muitas vezes ela está em dúvida ou ela desconhecia. Faço aqui então também a homenagem a vocês, nossos parceiros da imprensa. Quando nós falamos em transparência, professora Luísa, eu me recordo de um curso que os juízes ingressantes no judiciário, ou seja, os juízes que passam no concurso público de provas e títulos, ingressam no Poder Judiciário, há um curso no início da carreira em que eles conversam com juízes que têm um pouco mais de tempo já de magistratura, e ali se conversa sobre o dia a dia de fórum, sobre a gestão de equipe, né? E nós somos chamados no último curso, agora eu conversei ali com cerca de 25, 28 juízes recém-ingressados, e eu falei bastante sobre o contato com a imprensa, a importância do Poder Judiciário ser transparente, abrir as portas e receber a todos, inclusive os profissionais de imprensa, que nós sabemos, lamentavelmente, via de regra, não tem acesso ao juiz, não tem acesso aos gestores do judiciário. Muitas vezes um assunto que envolve a justiça, todos aqueles que compõem ali o caso, o advogado, a parte, o promotor de justiça são ouvidos, e o judiciário muitas vezes se nega a dizer o que está acontecendo, a ser transparente e aclarar tudo aquilo que faz com dinheiro público, diga-se passagem. O serviço judiciário é um serviço público que é composto aí pelo pagamento de impostos, todo o seu orçamento. Então, eu falei da importância para os novos juízes ali de que mudem a postura arcaica também do judiciário de se encastelar, de fechar as portas e de não dar acesso à imprensa, que nada mais é do que o elo de contato de instituições, de pessoas, daquilo que acontece no nosso mundo com o público, com todas as pessoas que compõem a nossa sociedade. Então, sempre destaco isso com bastante presteza, com bastante atenção, para que nós possamos aí promover, e muitas vezes alguém que acompanha o programa, que passa por um período muitas vezes de sofrimento familiar, no âmbito escolar, no trabalho, na vida pessoal, dentro de casa, uma situação de violência, possa ter aí a coragem, possa nos procurar, para que nós possamos aí estender a mão, acima de tudo, e encaminhar para um atendimento qualificado, para que essa pessoa possa aí ter o seu sofrimento diminuído, se possível encerrado, e possa seguir sua vida adiante com paz, com tranquilidade. E essa equipe do senhor comunga todos os itens em relação a promover essa satisfação ao ser humano. E são extremamente assim, humanistas, vamos chamar assim, né, doutor Carlos? Nós, no trabalho de gestão da equipe, em que pese nós, em boa parte dos cursos universitários, não há ali a cadeira de gestão, né? No direito não tem a gestão de pessoas, gestão de métodos de trabalho. Nós temos que buscar um aperfeiçoamento por conta mesmo, né? Ir atrás da informação, nos capacitar. Eu fiz isso por muito tempo, continuo fazendo. E na gestão se fala muito na busca do atendimento particularizado, né, professor Luiz, que a gente tenha um olhar para cada uma das pessoas que entram no fórum. Muitas vezes alguém que ingressa no fórum em razão de um profundo sofrimento que ela passa naquele momento da vida dela, com vergonha, não gostaria de estar ali, com receio, com medo do que vai ser respondido, que alguém possa lhe ver ali, ouvir o que ela vai falar. Muitas vezes é a única vez na vida dela que ela vai ingressar num prédio de justiça, num prédio de fórum, numa vara judicial.
E para nós, para todo eu, os nossos estagiários, servidores, todos os nossos parceiros, nós muitas vezes temos os nossos problemas também pessoais em casa, de dinheiro, de trabalho, de saúde, de familiares. E é importante que ao adentrar no ambiente de trabalho, tudo isso seja abstraído para que nós possamos prestar um serviço de qualidade para aquele que está ali no balcão com um sofrimento intenso, né? Um bom dia, uma boa tarde, um olhar de atenção, perguntar se há algo mais que se possa fazer, né? Nós temos, muitas vezes, somos procurados, professor, esses dias no supermercado, uma pessoa me parou, me reconheceu, eu não lembrei, infelizmente, porque a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas que adentram no fórum todos os dias, e a pessoa comentou, o senhor Gis lembra de mim? Eu fui numa audiência lá e eu estou com algumas dúvidas, né? Então ela saiu em dúvida com a audiência, isso não é legal, saiu da audiência com dúvidas, isso não é legal que aconteça, né? Que a gente possa ali, naquele momento, auxiliar o papel do advogado, que também tem essa função, de que a pessoa saia ali plenamente consciente de quais são os próximos passos do seu processo, o que vai acontecer, o que pode acontecer, né, quais são as possibilidades, quais são os caminhos, o que foi falado, o que aconteceu numa audiência judicial. Então esse é o nosso papel, de buscar essa qualidade de atendimento no nosso cotidiano forense de serviços judiciários de fórum. Muito bem, doutor Carlos. Eu preciso tocar num assunto que, afinal, 2018, 10 anos de um projeto que é referência nacional. Os senhores são procurados para exatamente dizer o que fizeram em relação ao combate à evasão escolar. E desse projeto, com as parcerias, acabou resultando um livro dos sucessos, né, das dificuldades em relação a esses 10 anos. Quer dizer, este livro que está pronto, vai ser lançado esse ano, é o coroamento em relação a essa década desse projeto. Nos fale um pouco desse importante projeto e que acabou sendo coroado com um livro. A tua pergunta é de extrema importância e tuas palavras muito acertadas, professor Luizio, porque realmente o livro se trata, sem dúvida, de um coroamento, né? Nós completamos em 2018 10 anos de projeto de combate à evasão escolar. É um projeto que é copiado por aí, porque funciona, é um projeto que já foi premiado, é um projeto que tem resultado em números, né? Nós temos índices muito bons de retorno, e retorno qualificado para a escola, não aquele aluno que vai retornar e logo depois abandona de novo, um retorno e uma permanência e um bom aproveitamento para frente. Nós revertemos números muito ruins que tínhamos aí 10 anos atrás com esse projeto, que é uma parceria do Judiciário com o Ministério Público, Dr. Júlio, e com o Núcleo Regional de Educação. E esse livro, não há como falar desse livro sem mencionar, não podemos deixar de mencionar o professor Ricardo Brunhago, que se despede agora do Núcleo Regional de Educação. Foi um grande parceiro, se não o maior parceiro nesses anos de exercício da liderança, da chefia do núcleo, né? Faço aqui também, né, uma menção honrosa e elogiosa ao trabalho do professor Ricardo Brunhago e a toda a sua equipe, que foi composta também pelo professor Luizio, que tem participação direta nesse belíssimo e inédito livro, porque não há nada parecido, nem igual, nem parecido por aí, né? Um livro que alguns poucos excertos aí que eu já tive a oportunidade de acompanhar são fantásticos, né? É um livro que vai marcar aí com um lançamento previsto para o 1º de Dica agora, que é um dos projetos que é decorrente do projeto de combate à evasão escolar e é de autoria conjunta do professor Ricardo Brunhago, também toda a sua belíssima equipe nesses últimos anos de trabalho com o Núcleo Regional de Educação, onde nós poderíamos ali expor de forma qualificada tudo aquilo que já fizemos, os desafios, as dificuldades também que tivemos, mas especialmente o êxito num trabalho de retorno qualificado, de permanência, de desenvolvimento da educação, onde há uma educação com um grau de desenvolvimento maior, com ensino mais qualificado, com maior motivação dos profissionais, dos alunos, dos pais, há uma sociedade mais bem desenvolvida, uma sociedade mais progressista, uma sociedade que busca aí uma melhora de condição de vida da coletividade e reflete isso também em índices de diminuição de problemas de segurança pública, de maior qualificação mais à frente do mercado de trabalho, enfim, só há efeitos positivos para todos nós que vivemos aqui em União da Vitória e toda a região. Que bom, podemos colaborar com todo o Brasil através de um livro. Doutor Carlos, é extremamente, assim, prazeroso falar com o senhor, é um grande aprendizado, mas infelizmente o nosso tempo terminou. Gostaríamos de questionar em relação a essas
atividades que dão resultados, são visíveis, tudo é palpável através aqui da vara da família, infância e juventude, porque está transformando a sociedade. Em nome da nossa equipe maravilhosa aqui, a Andressa que me acompanha, a gente agradece a sua presença no programa Caminho da Universidade. Oxalá, muitos talvez vão dizer, eu também quero me tornar um advogado para ser um juiz, porque o senhor é referência profissionalmente, não só profissionalmente, mas como pessoa, como ser humano. E o nosso Brasil precisa de seres exatamente comprometidos. Então, em nome da nossa equipe, muito obrigado, senhor. Mas antes, porém, o senhor tem que deixar uma mensagem aqui à nossa população, à comunidade escolar, ao cidadão de Porto União, por que não, de Ana Vitória, aonde realmente o senhor responde pelo judiciário. Por gentileza. Professor, primeiro agradecimento pelas palavras elogiosas, pelas palavras acima de tudo de incentivo. Mais uma vez agradeço a sua pessoa, nosso parceiro já de longa data, a Andressa também, que nos acompanha hoje com um grande destaque hoje na comunicação regional também. Meu agradecimento especial a toda a equipe da TV 1000, os gestores da TV 1000, do seu programa, de todos os parceiros da TV Cultura aqui de União da Vitória. Ao telespectador, sempre as palavras de positividade, né? Se alguém que nos acompanha, qualquer assunto que tratamos aqui rapidamente, violência contra a mulher, bullying, dificuldades familiares, se alguém ainda não procurou a delegacia, não procurou a assistência social, conselho tutelar, os serviços judiciários, nós trabalhamos de segunda a sexta-feira na Rua Professora Masília, 780, que é rua paralela ali da avenida principal de União da Vitória. Algumas pessoas às vezes não acham, é paralela da avenida principal, um prédio de esquina, tem a placa já na frente, seria ali mais ou menos no meio do caminho entre a Ponte do Arco e as divisas, né, no meio ali da Avenida Manuel Ribas, atravessa na primeira paralela a Rua Professora Masília, de segunda a sexta-feira, das 12 horas às 18 horas. Quem não tem nenhum processo, não sabe o que fazer, não sabe quem procurar, não sabe aonde procurar ajuda, pode vir até o Sejusc, entrando no prédio já à esquerda, o balcão do Sejusc. Nós temos uma equipe ali que vai acolher todo aquele que nos procurar, vai prestar auxílio, orientação e, se for o caso de atendimento pelos nossos serviços judiciários, já um encaminhamento também imediato. Então, sempre essa palavra de esperança, de busca de um mundo melhor, né? Que as pessoas tenham sempre a confiança de que há muita gente trabalhando, buscando prestar um auxílio concreto e efetivamente estender a mão para que possamos ter aí um ano de 2019 de paz, prosperidade. Vem muita coisa boa por aí no Sejusc, nos projetos em 2019. Vamos trabalhar aí com o menor aprendiz, com o primeiro emprego, projeto que chama Fábrica de Oportunidades. Vamos desenvolver um trabalho mais aprofundado na prevenção e no auxílio às mulheres vítimas de violência doméstica. Tem muitas outras coisas boas vindo por aí, vamos sempre repassar para vocês, profissionais da imprensa, para que possam divulgar aí para o telespectador. Meu especial agradecimento, uma honra estar aqui presente no seu programa mais uma vez, sempre à disposição para responder os questionamentos ligados às áreas que atuamos. E nós nos colocamos à disposição para socializar tudo isso. Obrigado. Meu caro comendador, cidadão honorário de Ana Vitória, Dr. Carlos, muito obrigado. Eu tenho colocado semanalmente o seguinte, e não vou me cansar de repetir, de que não existe problema sem solução quando você acredita no poder da palavra mágica educação. Até o próximo programa.